Então, primeiramente, fico contente aí que tem pessoal que está começando a estudar desde já, que vocês vão ver que tem realmente muito conteúdo aí para ser abordado. Então, a minha ideia agora para vocês é falar um pouco aí das UPs, focando já na parte que eu acho mais importante, que você tem que dar mais atenção, as coisas que os professores mais pedem em exames também, que vão acabar sendo os assuntos aí que vocês vão mais usar aí também ao decorrer da carreira de medicina. Então, vocês estão vendo a plataforma lá. Com esses vídeos também já direciono vocês um pouco de como estudar lá, usando a plataforma. Então, isso daqui é o P1, onde tudo começa aí no crescimento. Vai ter aqui a problemática da UP. Tem os objetivos aqui que vocês depois dão uma lida aí. E tem as matérias e o conteúdo aí das matérias, como vocês estão vendo aqui. Ó. Biologia vai ter, por exemplo, evolução. Então, na plataforma, vocês vão ver que eu fiz aí uma interação dessa problemática aqui da UP1 e comecei com anatomia, porque eu achei melhor aí para acabar relacionando. Depois que a anatomia vai entender um pouco mais de crânio, coluna vertebral e consegue, quando estudar a evolução, ter uma ideia melhor desses parâmetros aí e daí relacionar, sabendo o crânio e a coluna vertebral de agora, como que foi evoluindo aí ao decorrer do tempo. Então, anatomia, ó, que quero que vocês façam. Primeira coisa, a anatomia é bem grande, a anatomia da UP1. Se fosse falar para vocês que o principal tema aqui da anatomia da UP1 é a coluna vertebral e saber lá os tipos de vértebras que tem. Esse daí é um tema chave, não tem como fugir dele. Então, dá ênfase aí para essa parte. Crânio, é claro que também é importante. Então, estudar aí os principais ossos do crânio, as divisões lá. Mas recomendo para vocês passarem bem rápido essa anatomia da UP1. Vê os vídeos aí, não faz anotação, só para ter uma ideia aí do enfoque. E se for querer fazer alguma anotação, alguma coisa, a parte de vértebras lá da coluna vertebral. A parte também de curvaturas da coluna vertebral. E por que isso? Porque a anatomia, vocês vão ver agora as videoaulas de uma maneira rápida, vocês vão ter a tutoria que vão falar da anatomia, vocês vão ter o seminário na faculdade que vão falar novamente de anatomia. E depois, quando vocês começarem a se organizar, tanto para o parcial quanto para o oral, vocês vão ter que voltar e rever a anatomia de novo. E por que eu falo isso? Porque a anatomia é um conteúdo muito extenso agora. E o meu medo é que vocês comecem nela também e acabem se enroscando tanto nela que acaba desanimando de estudar o resto. E todo o resto aqui é importante. Então aqui, ó, vocês vão ver a anatomia, né? Tem tudo isso daqui de anatomia, ó. Então, para vocês aqui terem um foco agora, generalidades da anatomia, importantíssimo saber essa aula, porque é a aula que vai dar linguagem para vocês aprenderem todo o resto da anatomia aí, ao decorrer da medicina inteira. Então, focar muito nessa aula aí, a parte lá de eixos de planos. Dentro das aulas aqui do esqueleto axial, que eu falei para vocês, focar muito nos tipos de vértebra que tem, saber bem diferenciar um tipo de vértebra do outro. E também, e de crânio, falo para vocês então a focar nessa aula aqui, ó, A14. Aqui tem praticamente tudo que vocês precisam saber do crânio. É claro que aqui vocês vão ver que eu expliquei osso por osso, mas essa aula integratória de crânio é a aula-chave, assim, para vocês verem. Depois a gente vai descendo aqui no caderno do aluno, ó, tem histologia. Outro assunto também, que eu dei bastante ênfase, por quê? É assunto também que vai servir para a carreira inteira de medicina. Então, vocês vão vir aqui, ó, nas aulas de histologia, e essa sim quero que vocês estudem bastante. Por quê? Apesar de ter dado com um conteúdo bem aprofundado, vai acabar uma hora ou outra usando todo esse conhecimento. Principalmente entender o que é a membrana plasmática e as organelas. E essa parte aqui de biologia, que vai ser a parte de evolução, que vai estar aqui, ó. Tanto é que aqui é a primeira matéria aqui, depois da UP, é bem assim o coração, vamos falar, dessa UP1. Impossível começar a explicar essa UP1 sem saber esses conceitos aqui de evolução, que está tudo explicado aqui na plataforma. Então tem que ser muito bem estudado aqui essa parte. E eu fui várias vezes relacionando essa parte aqui da evolução com a parte de coluna de crânio que a gente viu aqui em anatomia. Então vão ter duas grandes partes aqui nessa biologia, que vai ser a humanização. Que a humanização nada mais é do que a evolução aí
nossa. A gente vai ver aqui todas as fases aí até chegar na espécie Homo sapiens. Eu resolvi começar já falando da hominização para depois relacionar essa hominização aí com o que é evolução biológica, com todas aí as teorias de evolução biológica. Então, saber o que é evolução biológica e essas teorias de evolução biológica, a gente vê aqui, ó, vai estar em teoria da evolução, como darwinismo, neodarwinismo, vocês vão ver aqui. Importantíssimo saber também. Depois vocês vão ver aqui a parte de química, ó, com todo esse conteúdo aqui. O coração é proteína. Então vocês vão ver que na parte de química aqui tem, primeiro o que é química básica. Ó. Eu dei então umas aulas de química básica para poder entender um pouco aí do que realmente são os aminoácidos e proteínas. Porque fica difícil chegar totalmente cru na faculdade, ter um seminário de proteína e não ter nada de química básica. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, o que é uma ligação covalente. Tem gente que não sabe como que é formado o núcleo de um átomo, como um átomo faz ligação com outro. Então, por isso, tem as aulas aqui de química básica. Então, essa parte de química básica pode passar mais rápido nela. Isso daqui não é nem para ficar fazendo resumo, nada. É só para entender mesmo, para depois começar na parte de proteína. É claro que a parte de proteína a gente vai ver que vai começar com aminoácidos. Vocês vão ver aqui que eu pego o tema da UP1, né? O andado de problema da UP1 e vou relacionando agora com a química. Esse vídeo é sobre isso. E vou começar falando dos aminoácidos, aí você vai entender, depois de ter visto a química básica, que é o aminoácido, como é constituído. Importantíssimo, óbvio, se o coração da química é proteína é formada por aminoácidos, tem que saber muito bem que são os aminoácidos aí. Então também é outro tema para estudar bem a fundo proteínas e aminoácidos. Enzimas, pode estudar mais superficial enzima. Vocês vão ver que tem aí bastante conteúdo da enzima, só que é um conteúdo que se pode estudar um pouco mais superficial mesmo. E essa aula aqui, a última aula de aminoácidos, também tem que ser bem estudada, onde que eu dou tipo um resumo aí dos aminoácidos, falo quais são os aminoácidos essenciais, não essenciais, explico a diferença deles, que também é pergunta certa. Caiu essa UP ou várias outras, é pergunta certa. Dentro da proteína também, que vocês vão ver que de importante vai ser as estruturas da proteína primária, secundária e terciária. Vou falar lá de desnaturalização, tudo isso. E também, diferente de várias pessoas, eu dei muita ênfase na estrutura do colágeno, porque o colágeno, vocês vão ver que é a principal proteína aí do nosso organismo. Então, sempre vai ter aí estudos que vão relacionar depois uma hora ou outra com colágeno ao longo da carreira da medicina, então já resolvi aqui explicar muito bem sobre o colágeno. E é pergunta certa também de mesa oral ou de parcial. Os professores sempre perguntam alguma coisa do colágeno. Então, por isso que eu fiz explicação aqui do colágeno. Então, focar aí em colágeno na parte aqui de proteína. Depois aqui vocês vão ver o que é medicina e sociedade. Ó. Na parte de medicina e sociedade, o grande tema aqui vai ser cultura. Então, o que eu fiz? Eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo tudo o que precisa saber de cultura. Eu peguei todas as fontes que tinha de cultura e juntei num vídeo aqui de 25 minutos. Lembrando que muita gente não estuda a parte social na UNR. Tem que estudar sim, também é outro assunto importantíssimo aqui. Diria que é para dar até mais ênfase nesse assunto, que seria uma enzima, por exemplo. Claro que a enzima tem que saber também, mas o social é muito pedido aqui na UNR. Essa parte de cultura, às vezes até relaciona com outras UPs também. Então tem que saber muito bem essa parte aqui de cultura da UP1. E essa parte aqui que eu coloquei para vocês é generalidades mesmo, porque eu vi que tinha uma defasagem aí, que ninguém entendia direito o sistema circulatório, ia aprender só lá no final do segundo ano. Então, como vai precisar disso daí mesmo, coloquei aqui ó, como generalidades. Então é só ver esse vídeo, não precisa estudar nada isso daqui, ler. Ou melhor, nem ler, não precisa, é só ver o vídeo tranquilo. Irrigação da cabeça também, às vezes, por incrível que pareça, já escutei que pedem em mesa irrigação da cabeça. Então já deixei aqui já, que vocês estão com gás agora, para dar uma olhada também nessa irrigação aí da cabeça. Mas também superficial isso. Então, recapitulando, a anatomia no começo vai superficial, porque vocês vão que é muita aula, é muita informação. Foca nessa aula do crânio, foca na coluna vertebral, aí, os tipos de vértebra. Histologia é importante ver. Tem uma parte que é meio pesada de química, que eu falei um pouco de pH, que vocês podem, vai ser um vídeo bem grande.
É um vídeo aí de quase 1 hora, como vocês veem aqui. Pode somente escutar também essa parte de pH. Vai ser um assunto isso daí lá do final do 2º ano em Ser Humano Sumeio, mas vocês escutando isso daí já vão treinando, já vão vendo alguma coisa disso daí já. Acho melhor do que nunca ver isso daí, que sempre vai surgir o assunto pH. Uma hora ou outra vai ler fisiologia, vai surgir pH. Aqui mesmo vocês vão ver que eu só expliquei porque o livro falava de coisas aí relacionadas a pH. Então é importante estudar essa histologia aí também. Biologia, como falei, é importantíssimo estudar, tem que saber bem toda essa parte aqui que eu coloquei. Química, então. Química básica, somente ver os vídeos e ir entendendo. A parte de proteína e aminoácidos tem que estar muito bem. A parte da enzima um pouco mais superficial. Essa aula aqui de aminoácidos totalmente bem. E medicina e sociedade, que eu falei também, tem que estar muito bem aí. Essas aulas, ou melhor, essas teorias aí que envolvem cultura. Vocês vão ver que vão ter lá as principais teorias que envolvem cultura, tem que saber diferenciar uma da outra muito bem. E essa irrigação aqui e generalidades, mas aí também só para ver o vídeo.